Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Olá você, muito bom dia! Estamos chegando para mais uma edição do nosso Conexão, manhã de quarta-feira, 9 horas 17 minutos. Nós estamos aí no dia 26, reta final desse mês de fevereiro. Estamos também no fechamento, né, dessas atividades carnavalescas. Como diz, né, na frase popular, o ano está iniciando oficialmente, né? Nos próximos dias nós vamos estar dentro do mês de março. Vai começar uma movimentação mais intensa referente aí a estatísticas, dados econômicos, os recessos, né? Todos os recessos que ocorrem das esferas governamentais param, né? E inicia aí o ano com uma demanda muito grande nas esferas federais, estaduais e também nas esferas municipais. E aí começa a vir dados estatísticos, começa a aparecer também, né? Muitos projetos relacionados ao ano de 2020 e também, né, há um andamento aí em todas as esferas dos ensinos, apesar de aqui no estado ter começado um pouco antes para poder cumprir aí o calendário dentro deste ano. O meu convite para você ficar a partir de agora junto com a gente, nós vamos para o nosso Conexão, trazendo segmentos de entrevistas, e hoje nós temos dois assuntos para lá de imperdíveis. Nós vamos estar falando daqui um pouco mais com o Gustavo Assi, né? Ele é palestrante, ele está junto com o núcleo, né? Um grupo de pessoas que vão tratar sobre um assunto muito interessante ali em Gramado, que é a discussão entre limites da ciência e da fé cristã. Interessantíssimo assunto para você. Fique junto com a gente vai entender um pouco mais e compreender como é que está esse relacionamento, até onde, né, a fé e ciência conseguem chegar a um acordo, até onde se divergem, né? A ciência vai para um lado, a fé vai para o outro, e como é que se caminha, né, a fé relacionada aí à ciência. A gente sabe que muitas vezes os cientistas trazem à tona, muitas vezes suas pesquisas, suas experiências, e cada um deles tem também a sua fé e tudo mais. Daqui a pouco mais esse assunto que vamos reservar para quem é o palestrante. Ele vai conversar conosco. E nessa quarta-feira nós temos a visita dele, que todas as quartas-feiras está junto com a gente, o nosso coach financeiro, Natanael Buogo, que vai falar dos passos para sair das dívidas. E nós estamos aprofundando os passos, tendo entendimento sobre tudo isso e, claro, tendo assessoria reveladora, né, desse conteúdo tão importante de nossas vidas, que também é o quadro financeiro. Na segunda parte dessa programação, ele vai estar junto com a gente, complementando essas informações. Nós vamos até às 9 horas e 50 minutos, por isso o convite para você já ir compartilhando nossa live, junto com a gente já ir curtindo e comentando abaixo, né? Deixando também, se você assim quiser, as suas perguntas. Vamos agora já de imediato passar a nossa reportagem a Ivan Sgaraboto, que já se encontra aqui no estúdio. O Ivan Sgaraboto, inclusive, é muito interessante a participação do Ivan aqui nas primeiras horas dessa manhã, porque nós estamos trazendo notícias, né? Informações sobre a movimentação das chuvas das últimas horas, que trouxe alagamentos, transtornos à cidade de Caxias do Sul, diversas regiões, né, recebemos aqui informações de relatos de alagamentos, ainda há transtornos. Conversamos hoje pela manhã dentro do programa do Bitcom Bom Dia com o secretário de Obras, Gilberto Melete, que diz como é que está a ofensiva por parte da estrutura municipal quanto a isso. Hoje pela manhã também o Ivan Sgaraboto entrou em contato com as equipes do Corpo de Bombeiros da cidade de Caxias do Sul, Defesa Civil, e trouxe um apanhado de informações. Agora ele volta novamente no início dessa programação para trazer atualização desta movimentação. 9 horas e 21, prazer imenso estar te recebendo aqui na sala do Conexão também, e vamos então atualizando essas informações. Vai com você. Muito bom dia, Edinho, internautas aqui do Conexão. A terça-feira foi de muita chuva aqui em Caxias do Sul. Em alguns pontos da cidade houveram registro de alagamento e muitos transtornos. De acordo com os corpos bombeiros, foram registrados 30 ocorrências. A área mais atingida foi a região sul. Além disso, os bairros Rio Branco, São Caetano, Desvio Risso e Salgado Filho foram os mais prejudicados por causa do excesso de chuva. Também teve acúmulo de água em ruas no bairro Bela Vista, Esplanada, Pio Décimo, Santa Corona, São Leopoldo, Vila Leão e também na área central do município. O Arroio Pinhal, em Galópolis,
transbordou após a chuvarada. Em um posto de combustível, às margens da BR-116, a água chegou a passar as bombas de gasolina. Também uma outra informação, a Visat também informou que diversas linhas de transporte público do município estiveram com atrasos até às 9h30 da noite desta terça-feira, na Avenida São Leopoldo, na Rua Júlio Calegari e também na região do bairro São Vitor Coab. E depois as linhas foram todas normalizadas. As equipes da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, no começo da noite dessa terça-feira, estavam nos bairros Cruzeiro e também Esplanada. Mas ainda não há um balanço final da Prefeitura sobre a situação de estragos, alagamentos e prejuízos aqui em Caxias do Sul. Também uma outra notícia, por causa do excesso de chuva, novamente teve alagamentos no terminal de cargas do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani. O diretor do aeroporto, Maurício Dávila, informa que não existiram danos em mercadorias, pois elas ficam em pallets e que estão distantes do chão. Já no terminal está tudo tranquilo. Também uma outra informação, que nessa quarta-feira, uma árvore está caída em cima de fios na rua Heitor Curra, com a Borges Medeiros, atrás do Mar Satori, ali no bairro Madureira. A fiscalização de trânsito e a RGE já estão no local verificando isso. Que coisa, eu estava ouvindo você falar e trazer a menção de todos os estragos, estava me lembrando, né, a questão de São Paulo também, que dias atrás sofreu, parece que transportou, né, os problemas daquela cidade, daquela grande megalópole, chegou aqui para a cidade de Caxias do Sul. Nós estávamos realmente desde ontem monitorando já, nossas equipes já sabiam dessa possibilidade de chuva, mas de verdade surpreendeu, né, nós não tínhamos até então informações que viria tanta chuva para a nossa localidade e locais que não se tem histórico de alagamentos vieram alagar em Caxias do Sul. Isso chama atenção, hein, Ivan? Também me chama atenção, Edinho, é que eu estou aqui até à procura de uma informação que não houve registro que ia acontecer isso, essa chuva tão forte. Sim. Fomos pegos de surpresa, realmente, né? Sabíamos que iria chover, mas não sabíamos dessa quantidade de chuva. Afinal, só ontem, Edinho, foi 75% da chuva prevista para o mês de fevereiro. Olha só, né? Ontem. Inclusive, informações que estão sendo divulgadas pela Secretaria de Obras, através de Gilberto Melete, diz que foram 80 milímetros de chuva ontem. E a gente sabe que a chuva chegou na parte da tarde, não choveu o dia todo. Então, despejou a água realmente em um curto espaço de tempo na cidade de Caxias do Sul e veio mostrar outros pontos, né? Que agora entram ainda no mapeamento dos pontos suscetíveis a alagamentos. O que me chama a atenção também é que na região norte de Caxias do Sul, onde que geralmente tem os maiores pontos, né, que seria o bairro São José, nós podemos citar também bairro Canyon, essas localidades não teve registro a princípio, hein, Ivan? Agora me lembrei da informação que o registro da Defesa Civil, normalmente eu recebo as informações da Defesa Civil dessa quantidade de chuva e realmente eu não recebi até agora nenhum registro da Defesa Civil sobre essa chuva. O que chama a atenção é que nós estamos no feriado, né? Muitas pessoas então vai demorar a chegar muitas informações. É uma pena isso. É uma pena. Foi bem no período, né, que realmente é de descontração, de festividades e veio essa chuva aí. Ivan Garaboto, muito obrigado. Fica canal aberto para você, qualquer informação nos traga por gentileza. E fica um convite para você, internauta, que queira ver fotos e imagens, confere no nosso site bitcontv.com.br ou também nas nossas redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram. Portanto, todas as informações, fique ligado aqui na Bitcoin TV. Bacana, muito obrigado aí a participação dele, Ivan Garaboto, aqui em nosso programa. Nós vamos agora, né, logo após essas informações que também são muito necessárias dentro do nosso Conexão, nós vamos agora para o nosso segmento de entrevista. E nós vamos conversar hoje sobre um evento que vai ocorrer em Gramado, que visa trabalhar a discussão entre os limites da ciência e da fé cristã. Hoje o nosso entrevistado é um dos palestrantes, não dos organizadores, mas palestrante do evento, Gustavo Assi, que já está aqui, né, que já encontra-se aqui no nosso estúdio. Nós vamos cumprimentando ele e a partir desse momento também convidando ele para explicar um pouco mais sobre este assunto, esta temática. Gustavo Assi, você já está aparecendo em vídeo. Bom dia, obrigado por ter comparecido na nossa programação para falar de um assunto que é importante também, né? Bom dia, Edinho. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês em Caxias. Vim lá de Gramado nessa manhã, né? Bastante chuva. Atenção, o pessoal que está na estrada também, tem muita enxurrada atravessando as estradas, né? As estradas aqui da Serra, então muita atenção para quem está viajando hoje de manhã. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou em Gramado nessa semana com família e turma toda para esse acampamento, né? Um encontro. É um acampamento. É um acampamento de 4 dias que começa amanhã, na quinta-feira, e vai até domingo, terminando com churrasco, né? Claro, no domingo com um belo churrasco. Lá no centro da cidade de Gramado. E esse acampamento se chama Teolab.
Lab. Tel de teologia, Lab de laboratório. Bacana. Né? Então, juntando aí teologia com ciência, né, nesse jogo de palavras. Muito bacana. Quem quiser procurar já informações é Teolab com H. T-H-E-O Lab, no final, né? Nas redes sociais vai encontrar. Mas o Teolab é um evento, é um acampamento, então, de quinta a domingo, para jovens e pessoas interessadas, principalmente universitários, que trata da interação entre fé cristã e ciência. Né? Como que fé cristã, ou teologia, se aproxima do conhecimento científico, ou das ciências naturais, como é que elas se interagem, onde surgem as dúvidas, onde estão as respostas, e como é que a gente pode crescer num diálogo construtivo dos dois lados. Então essa é a proposta do acampamento, desse grande encontro. Em clima de muita descontração, né, de diversão, o lugar é lindo, fica no acampamento que chama Teach Beyond, no centro de Gramado, muita infraestrutura de primeira, e então aí são 4 dias de muita programação boa e também de diversão para quem gosta do assunto. Tentando aprofundar um pouco mais, tu podia passar para nós como é que vai ser a dinâmica? Claro. Vou dar um exemplo, assim, às 9 horas nós vamos ter um tablado, lá onde vai ocorrer determinada palestra, as pessoas são convidadas, porque eu percebi que vai ter uma imersão muito grande nesse assunto lá. Exatamente, né? Como é um acampamento, todo mundo dorme junto, conversa junto, almoça, tem muito tempo para conversar e discutir. Mas é um acampamento com palestras que começam na quinta-feira à tarde. A primeira palestra, inclusive, é aberta ao público. Quem quiser ir participar está convidado. É só chegar no Teach Beyond, assiste a primeira palestra da quinta-feira à noite. O tema do acampamento é Fé e Ciência, o X da questão. Fé e ciência. Imagina você dizer fé versus ciência. Qual que é esse X da questão que está ali no meio do caminho, né? Então, a palestra de quinta-feira à noite vai tratar qual é esse X, esse versus no meio do caminho. Então, essa palestra é aberta. Quem vai palestrar é o Tiago Garros, que é um doutor em teologia e biologia também. Cara, nossa, fenomenal. Fantástico. Exatamente. Está nos dois extremos, né? Está na ciência e está também todo mundo que vai palestrar, eu inclusive, nós somos, né, dos dois campos. Somos cristãos sinceros e verdadeiros e também atuamos no campo da ciência. Né? Eu sou professor da Universidade de São Paulo, na área de engenharia. Estará lá conosco também o Roberto Covolan, que é um físico da Unicamp, professor da Unicamp. Fantástico. Também está o Marcelo Cabral, também um cara economista, um filósofo e teólogo. E também o Tiago Garros, que é o coordenador desse projeto todo, do Teolab, que é da área de biologia e também de teologia. É uma equipe de 4 palestrantes, né, que já vem estudando esse assunto há muito tempo. Então, falando da programação do acampamento, serão muitas palestras, né, de noite e de manhã, dinâmicas de grupo, muita chance para debates e descontração e dúvidas, né, genuínas. E também aí um ambiente de construção de ideias e diálogo. Eu percebo que você quer dizer que é uma conversa aberta, conversa aberta, exatamente. E que as pessoas tragam suas dúvidas mesmo para serem exploradas dentro do campo da fé e campo da ciência. E com imersão, né? Não é uma conversinha assim como a gente está tendo aqui agora, que é rapidinho, não. Isso. Uma conversa para levar 4 dias para discutir, fazer amizades e conhecer o assunto profundamente. E tem um cara que vai fazer esse papel muito bom, muito bem feito no acampamento, que é o Bibo, Rodrigo Bibo, que tem um cara conhecido já nas redes sociais, na internet, que tem um podcast muito conhecido, e ele vem participar conosco, fazendo aí debates e entrevistas ao longo do programa também. Sim, e o objetivo principal é fazer uma aproximação entre as duas esferas e mostrar para as pessoas que elas caminham juntas. Isso. E eu acredito, tu pode me ampliar e me corrigir, que quanto mais, acredito que a ciência se alarga e o nosso conhecimento, com certeza a nossa fé aumenta muito mais, porque a gente tem, mas ampliar esse conhecimento dentro das esferas científicas, e a gente vê a genialidade divina, a Deus se manifestando nessas coisas. Exatamente. Né? Esse é um ponto principal, Edinho. Porque olha só, há muito tempo, não só no Brasil, mas no mundo todo, a gente sempre parte de uma hipótese de que há um conflito entre ciência e fé. Sim. Isso é um mito. Por muito tempo a gente viveu nesse mito. Tanto do lado da academia, da universidade, eu sou um professor universitário, sei como funciona a academia, e também dentro da igreja, onde muitas das igrejas trabalham com a ideia de que não, fé e ciência são coisas separadas. Existe um conflito necessário. Não pode se aproximar. Não podem se aproximar. Isso é um mito. E a gente viveu construindo esse mito há muito tempo. Mas aí, qual que é a ideia dessa conversa de interação? Primeiro, qualquer pessoa que estude esse assunto, ou que tem interesse por isso, vai ter dúvidas genuínas na interação entre fé e ciência. Entendo. Por exemplo, quando você pensa em origem da vida, sim, né? sim. Que são os assuntos quentes. Da onde surgiu a vida? O que você aprende na escola? O que você ouve falar na tua igreja? Como é que isso funciona? É impossível alguém, principalmente um jovem, adolescente ou universitário, não ter dúvidas sinceras nesse ponto. A dúvida é natural aí.
Então, quando você fala de teoria da evolução, sobre criacionismo, né? Hoje em dia sobre design evolucionismo como uma visão de mundo, né? Quando você fala de origem cosmológica, Big Bang, como começou o universo, né? Como buracos negros e galáxias se expandindo, toda essa ideia sempre remete, para quem está com a dúvida, um grande ponto de interrogação na interação com a sua fé. Correto. Então é natural você ter dúvidas nesses assuntos. O que a gente quer falar e fazer e construir nesse acampamento é que as dúvidas são naturais. Só que você não pode parar nesse nível superficial que é a pontinha de um iceberg. Tem mais coisa por debaixo. Entendo. Então vamos fazer o seguinte, traga sua dúvida sincera e genuína, vamos cuidar dela e usar essa dúvida como uma isca para você entender o que está mais profundo na interação entre fé e ciência. E com certeza sair fortalecido. Sai fortalecido os dois lados. Os dois lados. Porque isso promove o quê? Promove uma fé mais sólida, raciocinada, mais rica, porque consegue raciocinar, consegue ver evidências naturais, consegue ver o poder da mão de Deus criando todas as coisas. Nossa, incrível. Então, um cristão que olha para o mundo natural com a lente da ciência, ele se maravilha a todo instante com aquilo que o Deus que ele crê fez. Eu acho que outra coisa muito importante, não lhe interrompendo, mas tentando agregar, que muitas vezes por não ter informações profundas num debate de ideologias, as pessoas muitas vezes levam a pessoa a alimentar um fator de descrença, né? Isso. Ah, tu não explica isso, como é que explica aquilo? A pessoa não tem os dados, né? A pessoa não tem o conhecimento. Ah, como é que eu vou explicar isso? É verdade, eu não tinha pensado. A partir do momento que você está amparado com o verdadeiro conhecimento, aí você tem muitas vezes, né, um embasamento para orientar. Não, olha, é assim, é assado. Aí te traz de verdade informações que você possa utilizar para até levar luz às outras pessoas para o máximo entendimento de outras pessoas também. Né? Hoje nós vivemos nessa era totalmente polarizada. Isso. Ainda mais com redes sociais, você tem que tomar um partido, tem que estar em um dos lados. E é muito comum você ver pessoas nessa discussão que já têm uma posição pré-definida, sem entender muito bem qual é a sua própria posição. Isso mesmo. Entendeu? Então você vem armado para uma conversa, ou já vem com ideias pré-construídas ou pré-conceitos sobre o assunto, e você precisa chegar, na verdade, no X da questão, com a cabeça um pouco mais aberta. Conseguir ouvir bem os dois lados e até avaliar se os seus argumentos fazem sentido. Fazer um papel de espectador. Espectador, exatamente. Porque tem muita gente boa, assim, no sentido de preparada e sincera, que caminhou já por um bom tempo nesses dois lados e tem boas respostas. Você não precisa tomar uma posição de antemão e fechar com ela sem ouvir os dois lados. Fantástico. Então, nesses dias, né, ao longo dos 4 dias aí, nós queremos justamente trazer boas opiniões sobre o assunto para deixar que as pessoas reflitam com essas evidências dos dois lados aquilo que é a melhor construção para a interação entre fé e ciência de cada uma. Olha só que bacana. E eu acredito também que o objetivo também não é ferir a fé das pessoas, não, né? De forma alguma. Porque outras pessoas, mas chega lá e vão querer me colocar ideias científicas na cabeça. Não, é o contrário. É fazer com que você tenha uma massa compreensão dentro dos dois pontos de vista, né? Olha, o acampamento ele é organizado pelo Teolab, que é esse projeto coordenado pelo Tiago Garros, em parceria com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Olha que interessante. ABC2, né? Eu sou um dos diretores da ABC2. Quem quiser informações, procure lá em cristãosnaciencia.org.br ou Cristãos na Ciência de forma geral nas redes sociais. Mas qual que é o pressuposto da associação? É que é possível ser um cristão verdadeiro com interesse em ciência. Então, em última instância, é um grupo, é um acampamento de cristãos verdadeiros. Okay? Que estão lá convencidos da fé cristã como verdadeira e que querem enriquecer a fé com uma compreensão aberta da ciência. E não convencer as pessoas através da ciência para que elas tenham fé. Entendi. Né? Sim. Não é pressionar a pessoa a aceitar um conceito, enfim. Não é permitir que você chegue à conclusão disso, né? Não pode ser uma prova científica de fé. Entendeu? Deixa eu provar para você que a ciência prova que Deus existe. Isso é uma bobagem. A ciência não chega até lá. Entendo. Ela não tem condições, a ciência como ferramenta do mundo natural, não tem condições de tocar na existência de Deus. Não tem condições de gerar fé no coração de ninguém. Você tem que entender os limites da ciência. Sim. E a ciência é muito boa naquilo que ela consegue fazer. Que é estudar o mundo natural. Claro, você não vai perguntar para a sua fé por que é que a maçã cai da árvore e vai para o chão. Não. Quem te dá essa explicação não é a Bíblia. É a ciência. Mas você não vai também perguntar para a ciência coisas que a ciência não se propõe a te responder.
Entendo. Entendeu? Por exemplo, questões de fé. Por que é que eu estou aqui? De onde eu vim? Qual a função da minha vida? Para que eu vivo? A ciência não tem condições de te dar essas respostas. Muito menos de falar contra nem a favor de Deus. Entendeu a ideia? É verdade. Então você tem que entender os limites tanto da fé quanto da ciência. Tem uma ilustração muito interessante e muito simples que é assim, ó. Tanto a fé quanto a ciência podem me dar opiniões, visões complementares de uma mesma coisa. As visões são distintas, mas o objeto é o mesmo. Por exemplo, tem uma anedota bem famosa que é... Pensa que tem alguém fervendo uma chaleira no fogão. Você pode perguntar assim, por que é que você está fervendo essa chaleira? Ou por que é que a água ferve? Ora, a água ferve porque eu tenho uma fonte de calor embaixo, o fogo esquenta o alumínio da panela, que passa calor para a água, as moléculas se agitam, entram em ebulição e por isso que a água ferve. Uma explicação científica para a fervura da água. Vocês que vão fazer um chimarrão sabem muito bem como é que é isso. Está correto? Corretíssimo, uma explicação científica. Por que é que a água ferve? Agora, se eu perguntar, Edinho, por que é que a água ferve? Você pode falar assim, ora, porque eu quero tomar um chimarrão. Entendo. Está correta a resposta? Tá. Uma diz o ponto de vista, o motivo, a causa natural, os processos naturais, por que é que a água ferve. A outra resposta indica a intenção. A intenção do Edinho em ferver a água para tomar um chimarrão. As duas respostas são equivocadas, assim, entre si? Uma mata a outra? Claro que não. São duas respostas verdadeiras, mas de perspectivas diferentes. Com certeza. Mais ou menos fé e ciência é assim. Olha para a realidade, para o mundo natural. Faço perguntas científicas. Eu tenho respostas científicas. Olho agora para o mundo natural e pergunto sobre propósito, intenção, motivações. São respostas de outra fonte, são respostas de fé. Que coisa fantástica. Pena que já o nosso horário já avança, né? Praticamente nós estamos já ao término. O que eu gostaria que você explicasse? Como é que as pessoas, a partir do momento, conseguem mais informações? Claro. Né? Aonde buscar essas informações? Ver se ainda há vagas disponíveis, se o grupo está fechado, como é que está funcionando, passar essas informações para a nossa audiência. Fique à vontade. Obrigado, então, por esse petisco, né? Espero que tenha servido só como um tira-gosto. O acampamento vai ser muito mais profundo e interessante do que uma pequena e rápida conversa no assunto. Mas quem quiser informações, procure nas redes sociais como Teolab, né? Com H, né? Teolab.org.br. Esse é o site do acampamento. Ou também Teolab nas redes sociais. O acampamento começa na quinta-feira à tarde. A primeira palestra livre, você pode ir lá assistir a palestra do Tiago Garros de abertura. Se você quiser só passar o dia, tem como se inscrever ainda para passar um dia, seja sexta, sábado ou domingo, né? Se você quiser ir para passar mais de um dia também, ainda dá tempo de se inscrever lá no site do acampamento. Tem almoço incluso, né? Tem todas as palestras e atividades todas inclusas nesse pacote. Mais informações também no Cristãos na Ciência, seja na internet ou nas redes sociais. E toda a programação está bem especificada lá no Teolab. Que bacana. Quando que você, Gustavo, entra em ação, né? Quando você palestra lá, ministra palestra? Eu vou estar lá todos os dias, né? Desde quinta-feira, vão participar de todas as rodas de discussão. A minha palestra em específico vai ser, onde eu vou ter mais tempo para trabalhar, vai ser no domingo de manhã. Que é a palestra de fechamento, né? do Teolab. E eu vou falar sobre o papel do cientista cristão em missão, ou seja, como é que ele desenvolve a sua fé fortalecida pela ciência e sai dali para fora, para poder falar justamente que fé e ciência são visões que se enriquecem, se complementam e não que se destroem ou que competem. Que coisa fantástica. Eu acho muito bonito esse tema, gente. Essa temática tem que ser dado vazão, isso tem que se permitir você estar imergido nisso, porque a gente vê que cada vez mais, né, há uma busca até mesmo de pessoas em determinadas áreas ligadas às ciências, né? Eles procuram realmente aprofundar, porque muitas vezes a gente mergulha tanto, né, na busca de uma faculdade relacionada a uma linha científica, que nós afastamos-nos da fé. E muitas vezes há necessidade de vir. E quando você vem, você descobre que as coisas se encaixam, se complementam, de verdade a gente entende, né, essa manifestação que o Gustavo aqui está fazendo, para mostrar e apresentar às pessoas que realmente uma completa a outra e que as duas juntas caminham e fazem com que haja maior entendimento e ainda fortalecer a fé de todas as pessoas. Aqui é incrível que o Estado do Rio Grande do Sul é um grupo que faz parte aqui na Universidade do Rio Grande do Sul, uma junta médica que também trabalha nesse sentido, de cada vez mais trazer, né, os conhecimentos alicerçados na cristandade para esse movimento relacionado à área médica. Então é interessante ver que as pessoas caminham, buscam, querem
tem esse entendimento. E se você quer se aprofundar sobre tudo isso, não consigo participar todos os dias, vou conseguir participar uma hora, esteja lá presente, né? É uma bela pedida para você, né? Já iniciar, né, por assim dizer, este ano de 2020 com um novo conceito, novo alicerciado, novo tudo, novo pensamento e revigorado. Vou deixar um espaço, então, para que o Gustavo faça aí um convite especial a todos, né? Claro. Para que lá estejam e prestigiem esse evento. E quem sabe, né, se você não puder estar nessa, já souber de como estar em contato com as pessoas, que é através das redes sociais. Obrigado, Edinho, pelo papo. Então, foi um prazer. Se você quiser conhecer não só o Teolab, mas também toda a programação da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, estão todos convidados. Eu tenho o meu Conexão, vou puxar agora a brasa para minha Serginha. Eu tenho um programa que eu gravo que chama Conexão, Ciência e Fé. Nossa, fantástico. Você encontra ele no YouTube, basta digitar Cristãos na Ciência no YouTube, você encontra também uma série já de programas tipo entrevistas sobre temas de interação, ciência e fé. A ABC2 tem muito material, desde livros, aulas de EAD, palestras gravadas, publicações inúmeras, né, sobre interação de ciência e fé. E mais importante do que isso, a ABC2 funciona com grupos locais, que se reúnem cada 15 dias, a cada mês, para pessoas estudarem juntas o assunto. Hoje nós temos mais ou menos 65 grupos já no Brasil inteiro. Provavelmente na tua cidade ou de quem está ouvindo deve ter um grupo da ABC2 próximo. Então, se você procurar pelo teolab.org.br ou cristãosnaciencia.org.br, você vai encontrar todas essas informações. E é um grupo que está crescendo, vai se expandindo, e se a sua cidade não tiver, procure a cidade mais perto, que daqui a pouco mais o núcleo está lá na sua cidade. Seja convidado a criar um grupo. E olha só que fantástico. Parabéns, Gustavo. Manda um abraço especial a todo o pessoal do grupo. Eu que agradeço. Já estende um abraço também a todos que vão estar lá envolvidos e que frutifique esses grupos, porque o maior debate dentro do ambiente sadio gera maior entendimento e crescimento para todos os envolvidos. E o crescimento, né, nos leva cada vez mais para a luz, né, uma luz transcendental, uma luz verdadeira para tirar nós desse escuridão, por assim dizer, né, do não saber. Fico com dúvida, vou ou não vou? Vai lá e se desafia para você tirar esses preconceitos da tua mente e crescer. Parabéns mesmo, muito obrigado por você estar junto com a gente. 9h44, rapidaço, nós vamos agora um breve intervalo, já estou voltando com ele, Natanael Buogo, trazendo mais uma de suas participações, o nosso coach financeiro aqui na nossa programação. Eu vou trazendo agora os recados, né, dos nossos patrocinadores e já eu estarei de volta com você. Ninguém da família pensava que a Deg iria levar a nossa filha. Nós achávamos que era uma simples enxaqueca. Os sonhos dela foram interrompidos, a vida dela foi interrompida. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Relaxe. Ouça cada som da Amazônia. Escute a motosserra ligando, os troncos caindo. Preste atenção no desespero dos animais. É irônico, mas algumas das playlists mais ouvidas são de sons da natureza para relaxar. Sons que estão prestes a deixar de existir na vida real. Procure por Unrelaxing Playlist em qualquer serviço de streaming de música. Cada play gera um valor para a causa. Afinal, quem precisa relaxar é a Amazônia. Ei, queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador. Perfeito, já estamos de volta. Você está acompanhando o nosso Conexão, edição desta quarta-feira de cinzas, né? Olha, muita movimentação na cidade de Caxias do Sul, mudanças climáticas. Mas agora é hora de nós falar de outras mudanças, né? As mudanças financeiras. O que você quer para esse ano de 2020? Né? Você que muitas vezes está, né, passando por dificuldades financeiras ou não está, quer se aprimorar, quer conhecer, quer saber mais sobre esse mundo das finanças, essa ciência que parece que tem um tampão em
cima, que ninguém vem nos trazer luz, ninguém vem nos ensinar, mas que faz parte do dia a dia. Tudo é movido através, né, de um valor agregado que chama-se, né, um recurso financeiro, a moeda, e muitas vezes isso gera empecilhos, gera entraves, a gente não sabe como utilizar de tudo isso, a gente apanha, envolve-se em dívidas e muitas situações. Claro que isso não é assunto para mim, é assunto para quem entende aqui, né, para quem é mestre na área de finanças, que está sempre presente aqui na Bitcoin TV, tem um projeto junto com a gente de trazer à luz conhecimentos e técnicas para você que nos acompanha, sempre está informado referente a tudo isso, é o nosso coach financeiro Natanael Buogo. Nesses últimos dias, todas as quartas-feiras, ele está vindo aqui em nossa programação para falar de passos para sair das dívidas. E nós já passamos esses longos dias, né, esses últimos dias, a uma série de passos, né? Que é querer a mudança, né? Primeiro passo. Analisar as despesas. Evidentemente que isso se desfragmenta em outras questões, mas de análise geral, né? Analisar despesas. Colocar uma meta sobre cada despesa. Novo orçamento. Negociação. E hoje nós vamos para o sexto passo. Então preste bem atenção que nós vamos dar um bom dia especial a ele que está aqui em nossos estúdios, e é muito interessante nós pautar sobre esse assunto nesta quarta-feira, o pessoal voltando de carnaval, ai, gastei demais. Vamos falar com ele. Natanael Buogo, bom dia. Muito bom dia, Edinho, a todos que estão acompanhando a programação, sempre um prazer estar aqui, e hoje é o momento de falar o sexto passo para sair das dívidas. Então, muito bem colocado. Então, seguimos os passos ali que, sem dúvida, querer mudança, analisar as despesas, colocar metas, o novo orçamento, a negociação. E o sexto passo, cortar gastos desnecessários. Como encontrar os gastos desnecessários? Porque parece que te julga que tudo é necessário, né? Não sei se vocês estão falando a colocação correta. Isso. O que é o gasto desnecessário? Se eu fiz toda essa análise para sair das dívidas, que tipo de gasto que seria supérfluo e que não estaria agregando no meu dia a dia nas minhas finanças? Então, significa que eu tenho que deixar de fazer as coisas? Não, sempre saliento isso. Mas será que eu preciso jantar fora todo dia? Será que eu preciso sair todos os dias ou quantas vezes no mês? Será que é necessário todo dia fazer isso? Aquele programinha do final de semana com os amigos, né, no qual a conta sobra sempre para mim poder pagar, será que é necessário? Você deve fazer a sua programação, ter a sua diversão, sem dúvida nenhuma. Mas será que aquele gasto é necessário? Ou vou um pouco além, não é só cortar os gastos aqui, vou dizer como dica. Parar de fazer novas dívidas, sem dúvida. Como que eu vou sair das dívidas? Se eu organizei todas as minhas dívidas, agora eu tenho controle delas, o que eu preciso fazer? Fechar a torneira e não gerar mais dívidas. Porque se eu estou endividado e conseguir diagnosticar, fazer uma análise das despesas, um novo orçamento, eu não posso gerar novas dívidas. Então eu só vou gerar uma nova dívida depois de pagar o que eu tenho. E como que eu faço isso? Começando com gastos desnecessários. Eu vou dar uma volta no shopping. Será que eu preciso comprar aquilo que os meus olhos desejar? É interessante essa tua análise, porque o que significa isso? Nós estamos falando de 6 passos. Hoje, se você está assistindo hoje, é só o sexto passo. Mas isso é um processo de uma imersão que o coach Natanael Buogo está treinado, capacitado a lhe guiar. Quando você chegar no sexto passo, você vai entender que é necessário e você vai enxergar gastos que talvez eu nem parei para analisar que eu gastava desse jeito. Porque tem muitas pessoas que vivem assim, vivem naquela situação... Amanhã, outro dia, eu me viro pagar isso aqui. Não é bem assim, né? E isso daí envolve muito a questão do consumo. E talvez muitas pessoas, até nesse... Não vou dizer feriado, que eu trabalhei normal. Mas as pessoas ali que curtiram a folia, que gostam de carnaval, será que o valor que foi gasto estava dentro do planejamento? Ou será que hoje, como você bem colocou, está com a dor de cabeça dizendo, e agora? Agora eu tenho que pagar a conta. Não que a pessoa não possa fazer, eu sempre saliento isso, mas tudo de uma forma moderada, de um equilíbrio, disso, né? Porque se eu organizei minhas contas, agora eu tenho que pensar assim, é um novo momento. Eu quero sair da dívida, consegui analisar as contas, já fiz um novo orçamento, eu não posso continuar praticando as mesmas coisas. Se eu praticar as mesmas coisas, eu vou ter o mesmo resultado. Então é importante estar muito atento aos seus gastos desnecessários,
que você não precisa. Que muitas vezes o que a gente mais desprende valor ou gasta não é o que a gente precisa. É algo desnecessário. E fechando a torneira, parando de fazer novas dívidas, você vai conseguir pagar aquilo que você fez no passado. Então, eu estou colhendo hoje o que eu plantei ontem. Algum problema disso? Nenhum. Desde que eu comece a plantar coisas diferentes. Então, se eu plantar coisas novas, logo eu vou ter essa colheita promissora, não a colheita de dívidas. Sim, eu tenho certeza que todos que conversam com o professor, né, o Natanael Buogo, o coach financeiro, vai ter uma nova reeducação. E quando passar por todos esses passos, que aqui ele só trouxe, né, etapas, mas que elas se subdividem em várias camadas, que te trazem um novo entendimento, lhe colocam dentro de uma realidade que talvez você nunca parou para poder imaginar e entender, porque quando você chegar no quinto e no sexto passo, realmente a sua vida já vai estar transformada, né? Sim, porque já passou por um processo. Aqui eu estou trazendo dicas, mas tem que ter todo um acompanhamento. Se a pessoa, se ela seguir essas dicas e por ela mesma ela conseguir fazer isso, ela vai ter uma nova visão para frente. Mas talvez ela não vá conseguir. Entendo. Com certeza. Porque isso envolve às vezes, muitas coisas da infância, como ela lidou com o dinheiro, o que representa o dinheiro para ela. Olha que interessante. Então, isso. Tudo isso, hoje, as consequências, as atitudes financeiras que nós temos, ela pode muitas vezes estar atrelada ao nosso passado. Ou às vezes a pessoa pode até ter medo de prosperar. É um outro assunto que um dia eu posso trazer. Ela pode até ter medo de prosperar. Olha que interessante. Ela pode ser uma pessoa que faz dinheiro fácil, mas talvez ela não ache que não mereça. E tem muitos assuntos pra gente poder falar. Muitos gatilhos que geram situações. E esses gatilhos, ele vai ocasionar, sim, essa emoção dela, essa atitude, às vezes essa decisão, às vezes equivocada, que depois ela chega em casa, ela vai dizer, eu comprei isso. Será que tudo que eu comprei é necessário? Só para ter uma noção, desculpa interromper, para o pessoal poder entender, tem pessoas que muitas vezes compram, chegam em casa e perguntam, tá, mas por que eu comprei isso? Eu não queria. Foi coisa do calor do momento. Isso já é algo que tem que entender, né? Não, isso é algo que eu converso com pessoas diariamente, e eu tive clientes que compraram e me falaram que compraram uma camisa, uma blusa, uma saia ali, e estava com a etiqueta no guarda-roupa, nunca usou. Então isso não é um caso só que eu atendi. Vários, porque o prazer da compra, mas não de entender a importância daquela compra, do dinheiro para ela, né? Tem tudo a ver com o sexto gasto. Nós estamos encerrando esse ciclo desses passos, tá? Foram pílulas que vocês foram recebendo todas as quartas-feiras. Claro que o Natanael Buogo, o objetivo é convidar você para uma imersão mais profunda no entendimento, nas soluções e na compreensão da complexidade que tem dentro de 6 simples passos, mas que tem algo muito mais profundo. Mas agora depois, né? Nós temos trazendo essas pílulas, acabado esse período dos 6 passos, mês de fevereiro está vindo aí com novidades, né? Mês de fevereiro está vindo aí, e fevereiro não, março, mês de março, fevereiro está finalizando, então no mês de março, aqui no programa Conexão, estarei falando muito sobre mulheres e finanças. Em março temos o Dia Internacional da Mulher, então, em homenagem às mulheres, às guerreiras, estarei trazendo dicas financeiras, então, para o mês de março. Até na oportunidade, na próxima semana, vai ser no dia 5 de março. Terão 3 palestras gratuitas, às 10 da manhã, às 3 da tarde ou às 19 horas. Mulheres e finanças. E na oportunidade dessas palestras, será sorteado brindes, terei dicas de como economizar na decoração de um ambiente. Então, será algo muito especial para você, mulher, que precisa organizar suas contas. Então, por que nesses horários? Então, de repente, ela trabalha à noite, no seu trabalho noturno, tem 3 oportunidades, enfermagem. Né? 3 oportunidades. Amanhã, então, pode de manhã. Trabalho só de manhã. Vem à tarde. Ou quero à noite. Só que entre em contato, porque as vagas são limitadas. Qual é o telefone para contato? 99623-1503. Então, a semana que vem, na quinta-feira, vai ser o dia especial Mulheres e Finanças. Vai ter também, tem também um e-mail, né? Sim, é comercial@natanaelbuogo.com. Beleza. Carinhosamente dizendo, nosso professor, né, na área de finanças, Natanael Buogo, muito obrigado por ter vindo hoje aqui. Tenho certeza, gente, olha, convite especial, mês de março está chegando, quarta-feira que vem vamos estar dentro do mês de março, e nós vamos estar trazendo algumas dicas também dentro da programação para as mulheres, né? Com certeza, estarei trazendo dicas importantes
para que você, mulher, possa ali entender um pouco das finanças e lhe ajudar no seu dia a dia em administrar. Bacana, muito obrigado por ter comparecido ao nosso programa nessa quarta-feira. Mais uma vez, um privilégio contar com você aqui. Eu que agradeço a oportunidade e sigam ali, podem seguir no Instagram, acompanhar as dicas, que sempre tem dicas valiosas ali para que todos possam melhorar as suas finanças e ter uma transformação financeira. Que coisa legal. E mais um destaque, né, para você. Todos os dias nós temos aqui pílulas que a gente traz ao longo dos dias. Também tem a participação dentro da programação do Bitcoin News com as dicas de Natanael Buogo, nosso coach financeiro. 9h56, vamos encerrando nossa programação por aqui, 9h57. Agora já tem lance esportivo para você. Não sai daí que você está acompanhando a nossa Bitcoin TV.